Sejam bem-vindos à 8ª aula de francês para iniciantes aqui do canal Academia Baguette. Espero que vocês estejam curtindo esse intensivão de francês. E na aula de francês de hoje nós vamos aprender a dizer não, a fazer frases na negativa. Então fiquem aí até o final do vídeo, porque como vocês já sabem, tem sempre lição de casa para vocês. Bonjour mes chéris, eu sou a Ana Paula, professora de francês e presidente executiva do canal Academia Baguette. Soyez la bienvenue. Très bien, mes amis. Para formar a negativa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar o ne e o pas. O ne e o pas com o verbo no meio. Então, essa é a regrinha básica da negação. Então, quando você usa o ne e o pas, você coloca o verbo conjugado entre os dois. Então, em uma frase simples, você tem o pronome seguido do ne, seguido do verbo conjugado e seguido do pas. E se você tiver dois verbos na mesma frase, você vai colocar o pronome, o ne, o primeiro verbo conjugado, depois o pas e depois o outro verbo no infinitivo. Nós vamos ver alguns exemplos agora. Essa regra ela vale para todos os tempos verbais do francês. Então vamos começar com o verbo être, que é o ser e estar. Je ne suis pas allemand. Je ne suis pas allemand. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. On n'est pas étudiant. On n'est pas étudiant. Nous ne sommes pas à la maison. Nous ne sommes pas à la maison. Elles ne sont pas petites. Elles ne sont pas petites. Então, notem aqui, vocês têm, como eu falei agora há pouco, vocês têm o pronome, no caso je, tu, on, nous, vous, elle, seguido do ne, seguido do verbo être conjugado, je ne suis pas, e com o pas no final, né? Je ne suis pas, tu n'es pas, on n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, elles ne sont pas, ils ne sont pas. Então, essa é a regra básica que é válida em todos os verbos, em todos os tempos verbais. Então, je ne suis pas allemand, eu não sou alemão. Tu n'es pas fatigué, tu não tá cansado. On n'est pas étudiant, a gente não é estudante. Nous ne sommes pas à la maison, nós não estamos em casa. Vous n'êtes pas embauché, no caso o vous, ele pode ser tanto o senhor ou a senhora, como vocês, no plural. Então, nesse caso aqui, vous n'êtes pas embauché, pode ser o senhor não foi contratado, embauché significa contratar para trabalhar, né? Você não foi contratado, o senhor, a senhora, ou vocês não foram contratados. E elles ne sont pas petites, elas não são pequenas. Então, agora nós vamos passar para a conjugação na negativa do verbo avoir. Je n'ai pas d'amis ici. Je n'ai pas d'amis ici. Tu n'as pas de vêtements pour la soirée. Tu n'as pas de vêtements pour la soirée. Elle n'a pas ton numéro de téléphone. Elle n'a pas ton numéro de téléphone. Nous n'avons pas de travail. Nous n'avons pas de travail. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas de voiture. Então, aqui é a mesma coisa, vocês têm o pronome, seguido do ne, seguido do verbo avoir conjugado e seguido do pas. E notem aqui que, inclusive, eu já falei sobre isso antes, né, na negativa, que como vocês têm o verbo avoir que começa com uma vogal, vocês vão tirar o e do ne e vão colocar uma apóstrofe no lugar. Então, je n'ai pas. Je n'ai pas. Eu também já expliquei sobre a pronúncia, né? Do je de eu e do je de eu tenho. Alors, je n'ai pas. Eu não tenho. Tu n'as pas. Você não tem. Il, elle, on n'a pas. Ele, ela, a gente não tem. Nous n'avons pas. Nós não temos.
Vous n'avez pas, vocês não têm. Il ou elle n'ont pas, eles ou elas não têm. E mais uma vez, quando nós temos dois verbos na mesma frase, é a mesma regra. Você coloca o primeiro verbo conjugado entre o ne e o pas, e o segundo verbo, ele vem depois do pas, no infinitivo. Vamos ver os exemplos. Je ne vais pas parler avec elle. Je ne vais pas parler avec elle. Eu não vou falar com ela. Então, je ne vais pas, eu não vou. Você tem o primeiro verbo, que é o verbo aller, conjugado na primeira pessoa do singular. Je ne vais pas, seguido do parler, que é o verbo falar, que está aqui no infinitivo. Segundo exemplo, il n'arrête pas de travailler. Il n'arrête pas de travailler. Ele não para de trabalhar. Então, vocês têm aqui o verbo arrêter, que está conjugado na terceira pessoa do singular, que está entre o ne e o pas. E aqui, como arrêter começa com vogal, você usa N apóstrofe. E travailler está no infinitivo. Il n'arrête pas de travailler. Ele não para de trabalhar. Mais um exemplo. Ils ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas venir. Eles não podem vir. Peuvent é o verbo pouvoir na terceira pessoa do plural. Pouvoir significa poder. Então, eles não podem vir. Ils ne peuvent pas venir. Eles não podem vir. Então, o verbo pouvoir aqui na terceira pessoa do plural e depois do pas vem o verbo venir, que está no infinitivo. Très bien, mes amis, a gente vai ver a interrogação, mas antes de ver a interrogação, mais uma vez eu vou aqui falar do meu curso de francês para iniciantes, que vai começar agora em outubro, onde vocês vão fazer aula diretamente comigo, pelo aplicativo, porque as aulas são online, em turmas de no máximo 8 alunos. Então, para você poder se inscrever e obter mais informações, você acessa o site academiabaguete.com ou você pode acessar diretamente com o QR Code que está aqui na tela. Então, para você garantir a sua vaga, vai lá, não perca tempo, vai lá se inscrever, é um formuláriozinho bem pequenininho para você poder receber todas as informações sobre o curso de francês. Vai ser super legal com o método que eu mesma criei, tá bom? Bom, je vous attends, eu estou esperando vocês. Agora nós vamos aprender a fazer perguntas na negativa. Para fazer perguntas na negativa, a gente pode fazer uma frase normal e com uma entonação de interrogação. Então, como nesse exemplo aqui, tu n'as pas de devoir à faire? Tu n'as pas de devoir à faire? Você não tem lição de casa para fazer? Bom, vocês têm, né? Vocês têm, isso não se discute, vocês vão colocar aí nos comentários, vão fazer frases para mim, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, tu n'as pas de devoir à faire, você tem lá o pronome pessoal tu, o N apóstrofe, por quê? Porque o verbo avoir aqui conjugado na segunda pessoa, ele começa com vogal e seguido do pas. Mesma coisa embaixo, nous n'allons pas chez grand-mère, nous n'allons pas chez grand-mère, nós não vamos na casa da vovó. Então, aqui mesma coisa, o verbo aller está conjugado na primeira pessoa do plural, que começa com vogal, então a gente tira o E do ne e coloca uma apóstrofe. Parfait. Agora, como é que a gente faz isso com o verbo invertido, que é um modo mais formal de fazer perguntas, ou que a gente vê mais em literatura, esse tipo de coisa, né? Então, aqui, n'as-tu pas de devoir à faire? N'as-tu pas de devoir à faire? Então, você não tem dever de casa para fazer? Você começa a frase aqui com N apóstrofe, ele vai ficar no começo da frase, seguido com o verbo conjugado, no caso aqui o verbo avoir, trait d'union é um hífen, né, que a gente diz em português, hífen, e o tu, que aqui que é o pronome pessoal. N'as-tu pas de devoir à faire? Então, você não tem dever de casa para fazer? Bom, vocês têm, né, já sabem. Ensuite, n'allons-nous pas chez grand-mère? Mesma coisa, aqui você tem o N da negação do ne, com o allons começa com vogal, a gente tira o E, coloca apóstrofe, trait d'union, nous, n'allons-nous e o pas. N'allons-nous pas chez grand-mère? Nós não vamos na casa da vovó? Muito simples.
Na próxima aula, na realidade, a gente vai fazer uma aula sobre a interrogação. Fique esperto, assista a aula de amanhã para saber mais sobre a interrogação. Então, vocês vão fazer frases para mim aí nos comentários, que é a lição de casa de vocês. Vocês vão falar para mim o que vocês não vão fazer nesse final de semana, no próximo final de semana. Uma coisa que vocês não vão fazer de jeito nenhum. Eu adoraria saber o que vocês não vão fazer. Conta para mim aí nos comentários, você pode dar uma pescada aí em vocabulário aí no canal, ou então dá uma pesquisada aí na internet também e escreve aí nos comentários as frases que vocês fizeram. Très bien, mes chéris. A gente fica por aqui hoje, amanhã a gente se vê, amanhã nós vamos ver a interrogação. Então fica aí comigo, até amanhã e a gente se vê. Je vous fais un gros bisou. Bye!